Cetrab oferece 22 vagas de emprego nesta segunda-feira. A Alternativa atende mais de 3.000 pessoas em sua primeira edição do ano. Governo do Amazonas realiza treinamento para gestores do primeiro escalão. O governador reúne com secretários e anuncia medidas para cortar gastos do governo. Começam amanhã as inscrições para o SISU. O presidente Jair Bolsonaro chega hoje a Davos. Em sua primeira viagem oficial, ele deve tentar atrair novos investimentos para o Brasil. General Mourão assume interinamente a presidência da República. O vice-presidente em exercício disse sobre o caso Flávio Bolsonaro que a lei deve ser cumprida. Theresa May deve apresentar hoje no Parlamento Britânico o plano B para a Brexit. Sargento da Polícia Militar é executado a tiros e tem seu corpo atirado em Igarapé, no Nova Cidade. Seu assassino também foi morto logo depois no mesmo bairro por homens encapuzados. No bairro Cidade de Deus, homem é morto a golpe de gargalo de garrafa na madrugada de hoje. Desconhecido morre com um tiro na cabeça. Seu corpo ainda está no João Lúcio. E no Tancredo Neves, homem tem um corpo crivado de balas e morre no local. Estes são os destaques desta edição do Jornal da Manhã, que está começando agora, 5h52. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado a parcialmente nublado com chuva a qualquer hora. O Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 40 milímetros hoje. Umidade relativa do ar neste instante aqui no sítio histórico na marca de 89%. A temperatura que no momento está em 24 graus terá máxima de 31 graus centígrados. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. Segunda-feira, 21 de janeiro. Dia de Santa Inês. Também é o Dia Mundial das Religiões. Já se passaram 21 dias de 2019 e faltam agora 344 para terminar o ano. Resumo histórico. Fatos acontecidos nesta data. Em 1535, em consequência do caso dos catacazes protestantes franceses que são queimados na fogueira em frente à Catedral de Notre-Dame em Paris. Depois de ser considerado culpado de traição pela Convenção Nacional Francesa, o rei Luís XVI da França era executado pela guilhotina em 1793. Morria em 1913 o caricaturista, romancista e diplomata brasileiro Aloysio Azevedo. Nascia em 1941 o tenor espanhol Plácido Domingo. Em 1954 era lançado o primeiro submarino nuclear americano, o SS Nautilus, em Croton. Começam em 1976 os voos comerciais do Concorde com as rotas Londres, Bahrein e Paris, Rio de Janeiro. 5h54 em Manaus. Bom dia, Edson. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia ao nosso querido sonoplasta, nosso Hernandes Sampaio. Bom dia a você, ouvinte. Uma boa semana a todos. Vamos às notícias. A Secretaria de Estado, Cetrab, por meio do Sistema Nacional de Emprego, o SINEM, oferece 22 oportunidades de trabalho nesta segunda-feira, dia 21. Dentre elas, 5 são para consultor de venda e 3 para atendente de balcão. Os interessados devem comparecer das 8 às 14 horas à sede da Cetrab, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, número 1018, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping, portando documentos pessoais como RG, CPF, PIS, carteira do trabalho e comprovante de residência e escolaridade. As vagas disponíveis hoje são estas. Uma vaga para analista de RH com escolaridade e ensino superior completo em administração, contabilidade, serviço social ou pedagogia e 6 meses de experiência. Uma vaga para assistente administrativo, escolaridade e ensino superior completo em administração, contabilidade, serviço social ou pedagogia. 3 vagas para atendente de balcão com ensino médio completo e 6 meses de experiência. Vaga para auxiliar de limpeza, com escolaridade, ensino médio completo, experiência 6 meses em carteira profissional. Uma vaga para eletricista de veículo de passeio, ou seja, eletricista de instalação de veículos automotores com ensino médio completo e 6 meses de experiência. Uma vaga para mecânico de carro de passeio, mecânico de automóvel, escolaridade, ensino médio completo, experiência 6 meses na carteira profissional. Uma vaga para pintor de letreiro com ensino médio completo e 6 meses de experiência. Uma vaga para chefe de serviço de limpeza, supervisor de limpeza, escolaridade, ensino superior incompleto, experiência 6 meses na carteira profissional. Uma vaga para eletricista de veículos pesados com ensino médio completo e 6 meses de experiência em carteira do trabalho. Uma vaga para costureiro em geral, escolaridade, ensino fundamental
fundamental incompleto, experiência 6 meses na carteira profissional. Uma vaga para vigilante PCD, com ensino médio completo e 6 meses de experiência. 2 vagas para vendedor, escolaridade e ensino médio completo, experiência 6 meses na carteira profissional. Uma vaga para estoquista PCD, com ensino médio completo, não precisa ter experiência. 5 vagas para consultor de vendas, escolaridade, ensino superior incompleto, administração, publicidade e propaganda, experiência 6 meses, não obrigatório. E finalmente uma vaga para orientador de estacionamento, com ensino médio completo e 6 meses de experiência em carteira do trabalho. Manaus 5:56. Mais de 3.000 pessoas foram atendidas no último sábado durante o Parque Alternativo, ação itinerante promovida pelo governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania Sejusc, no pronto atendimento ao cidadão Parque da Unidade da Compensa. Entre os serviços foram oferecidos emissão de carteiras de identidade, certidão de nascimento, carteira de trabalho, cortes de cabelo e orientação psicossocial. A iniciativa teve a participação de órgãos parceiros como Águas de Manaus, Eletrobras, Distribuição Amazonas, Defensoria Pública do Estado e Secretaria de Estado do Trabalho do Amazonas, CETRAB. Ao todo, 3.026 pessoas foram atendidas. Destas, 544 em emissão de documentos como carteira de identidade e certidão de nascimento e 24 utilizaram serviços da Eletrobras e Águas de Manaus. 1.236 pessoas foram fotografias, xerox e plastificação. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas ofereceu serviços jurídicos como ações de divórcio, guarda, dissolução de união estável, registros públicos e investigação de paternidade. Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, a ação é uma medida inicial da gestão que tem o intuito de construir parques modelos. Ela destacou ainda que uma das prioridades da pasta é a reestruturação do sistema de atendimento e estrutura física das unidades. Dentro do processo de reestruturação, aumentamos a oferta diária de senhas para a emissão de carteiras de identidade de 20 para 50, porque percebemos que nos últimos dias a demanda aumentou, provavelmente em decorrência das matrículas do período escolar, afirmou a secretária, reforçando que o órgão promoverá uma campanha em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, para informar a não obrigatoriedade da identidade no ato da matrícula. Quase 1.000 atendimentos psicológicos foram realizados pela Junta Médico-Pericial do município em 2018, número que dobrou em relação a 2017. A estimativa é da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, SEMAD, que por meio da campanha Janeiro Branco realizou na última sexta-feira ações de estímulo à saúde mental dos servidores da Prefeitura de Manaus. Realizadas às sextas-feiras, as ações fazem parte do Programa de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Municipal. Segundo o secretário da SEMAD, Lucas Bandiera, o programa segue as orientações do prefeito Arthur Vigílio Neto para atingir as metas do planejamento estratégico Manaus 2030 no eixo de valorização das pessoas. Visando ampliar o programa de estágio da Prefeitura de Manaus em até 2.000 vagas, o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Bisneto, e o secretário municipal de Administração, Planejamento e Gestão, Lucas Bandeira, firmaram um convênio com a Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, na sede da Prefeitura no bairro da Compensa. O objetivo do convênio é conceder em parceria com as instituições, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, coordenadora do Programa Municipal de Estágio da Prefeitura de Manaus, campo de até 2.000 vagas para realização de estágios obrigatórios e não obrigatórios para alunos de graduação das universidades. Com o objetivo de capacitar profissionais da área da educação e identificar e agir preventivamente em situações de emergência e urgência até a chegada do atendimento médico, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas oferece no próximo dia 26, das 8 às 17 horas, um curso de primeiros socorros. A capacitação vai acontecer na Faculdade Anhanguera, localizada na Avenida Torquato Tapajós, 1947 Flores, e as vagas são limitadas. Para a presidente do CINEPM, Elaine Saldanha, o curso irá contribuir no desenvolvimento da saúde e na prevenção de acidentes entre crianças e adolescentes no âmbito escolar. A gestora ainda acrescenta que a capacitação vai permitir que os participantes se tornem agentes multiplicadores de conhecimentos e ações que possibilitam salvar vidas, ampliando dessa forma a cidadania, tanto dentro quanto fora da escola. A Secretaria de Estado do Direito da Pessoa com
com deficiência CEPED vai entregar os cartões de passe legal rodoviário intermunicipal em 2 municípios do interior do Amazonas ainda neste mês. Será a primeira ação da CEPED fora da capital este ano. A primeira cidade a receber a equipe da Secretaria para a entrega do benefício será Itacoatiara no dia 25 deste mês. Já no dia 31 é a vez das pessoas cadastradas que moram em Iranduba terem seus cartões entregues. No total, estima-se que pelo menos 100 pessoas com deficiência sejam contempladas nesta primeira ação. Para solicitar a emissão do passe legal é necessário comparecer à CEPED, localizada na Avenida Mário Ipiranga 1600, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, de segunda a sexta-feira das 8 às 16 horas, munido de RG, CPF, laudo médico atualizado com classificação internacional de doenças, o CID, comprovante de residência atual e de renda, cartão do SUS, foto 3x4 e o preenchimento do formulário disponível na secretaria. O Global Game Jam edição 2019 acontecerá entre os dias 25 e 27 deste mês no Samsung Ocean Center, localizado na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Amazonas, UEA. O evento acontece simultaneamente em mais de 90 países e os participantes terão 48 horas para criar um jogo que, ao fim do dia 27, será apresentado às 17 horas para o público em geral. Segundo os organizadores do evento, são esperados muitos jogos de boa qualidade. Manaus, 6 horas 7 minutos. As inscrições para a especialização em odontopediatria da Universidade do Estado do Amazonas seguem até hoje, segunda-feira, dia 21 de janeiro. São disponibilizadas 12 vagas e a taxa de inscrição é no valor de R$50. Para se inscrever, o candidato deve se dirigir à coordenação de pós-graduação na Escola Superior de Ciências da Saúde, localizada na Avenida Carvalho Leal, bairro de Cachoeirinha, Zona Sul. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 3878-3878-4364. Podem participar os graduados em odontologia e com situação regular junto ao Conselho Federal de Odontologia. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar a cópia dos documentos conforme edital. Os interessados que residem fora de Manaus devem encaminhar a inscrição pelo correio, sendo recebida até o prazo final. O processo seletivo será realizado em Manaus por meio de uma prova teórica que avaliará o candidato quanto ao conhecimento em odontopediatria. A prova será no próximo dia 22, amanhã, das 9 às 12 horas, no 6º andar da Policlínica Odontológica da UEA. O resultado preliminar dos candidatos selecionados será publicado no dia 22 de janeiro e o resultado final, após análise dos recursos, será no dia 23 de janeiro no portal da UEA, www.uea.edu.br. O curso tem previsão de início no próximo dia 25 e término no dia 15 de dezembro de 2020. Também começa hoje, segunda-feira, o período para rematrícula dos alunos do núcleo de base de ginástica do Amazonas, na Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste. Já para os novos alunos e alunas, o período de inscrições vai de 4 a 7 de fevereiro. Os responsáveis devem comparecer no horário de 8 às 11h30, 14 às 17 horas 30 minutos, munidos de cópia de certidão, o RG, declaração escolar, comprovante de residência e 2 fotos 3x4, além da taxa de manutenção mensal de R$20. Ao todo, 400 vagas serão disponibilizadas, 200 na ginástica rítmica e outras 200 na ginástica artística para criança de 5 a 10 anos de idade. Segundo a presidente da Federação Amazonense de Ginástica, Alessandra Balbi, a metodologia de trabalho foi modificada para potencializar o aprendizado e desenvolvimento das crianças em um menor espaço de tempo. Começaram neste fim de semana as fiscalizações de segurança do Carnaval 2019. No último sábado, órgãos públicos cancelaram um bloco de carnaval que iria ocorrer na Avenida Presidente Eurico Gaspar Dutra, bairro Flores, zona Centro-Sul, por falta de licenças dos bombeiros e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Durante a inspeção, o Corpo de Bombeiros notificou os organizadores pela falta da declaração de evento, documento necessário para comprovar que o bloco possui todas as medidas de prevenção contra incêndio e controle de pânico. Os responsáveis estavam iniciando a montagem da festa quando foram abordados. De acordo com o comandante-geral dos bombeiros, Coronel Danísio Valente, as vistorias serão intensificadas durante o período festivo. O Corpo de Bombeiros tem uma constante preocupação com a segurança da população para que as pessoas possam brincar e se divertir com tranquilidade. Aproveitando
Aproveitamos o momento para alertar os organizadores de bloco que, em tempo hábil, regularizem seus eventos junto à Diretoria de Atividades Técnicas, a DAT, para assim assegurar a realização dos mesmos, orienta. A fiscalização foi coordenada pela Central Integrada de Fiscalização, composta pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, SEMAS, Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito e Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus, além do Juizado da Infância e da Juventude. As vistorias ocorrerão ao longo do carnaval, seguindo o cronograma das bandas previstas e denúncias de eventos irregulares. Manaus, 6h11. O secretário de Segurança, Coronel Luiz Marbonat, se reuniu com organizadores de bandas e blocos de carnaval na semana passada e anunciou que este ano os eventos de rua poderão ocorrer até às 0h. Bebidas em garrafa de vidro e alimentos em espetos permanecem proibidos dentro do perímetro dos blocos. Para assegurar a realização dos blocos dentro das normas, os organizadores devem averiguar o atendimento aos requisitos da sede da DAT, que fica na rua Hernani Simão, antiga rua Ipixuna, número 1298, bairro de Cachoeirinha, Zona Sul, das 8 às 14, em dias úteis, ou enviar e-mail para este endereço eletrônico datcbman193@gmail.com. Vamos repetir, datcbman193@gmail.com. O vice-governador Carlos Almeida participou de reunião com o presidente da Processamento de Dados Amazonas, Prodan, João Guilherme de Moraes e Silva, sobre o projeto de modernização do governo. O encontro ocorreu na tarde deste sábado na sede da empresa. Na ocasião, o diretor-presidente da Prodan apresentou iniciativas da empresa como a elaboração do planejamento estratégico de tecnologia da informação e soluções para possibilitar a digitalização dos processos governamentais, como o Sistema Eletrônico de Informação, SEI. Para o vice-governador, a Prodan é estratégica para o governo. Conhecer todas essas ações que estão planejadas pela Prodan é importante porque acreditamos que investimento em tecnologia se reveste em maior controle, economia e eficiência na gestão pública, disse ele. Ainda na reunião, o vice-governador, que também é secretário de Saúde do Estado, conheceu o Sistema de Gestão Integrado de Saúde, proposta da Prodan para possibilitar o compartilhamento das informações de gestão na saúde e garantir maior controle e eficiência dos processos de compra e distribuição de medicamentos e outros produtos, além de otimizar o atendimento ao público. Órgãos de defesa do consumidor concederão entrevista coletiva às 10h da manhã de hoje na sede do Procon, na Avenida André Araújo, para falar sobre o aumento nos preços da gasolina comum e aditivada em Manaus entre os dias 16 e 17 de janeiro e praticados até a data atual. Será abordada também a implementação de medidas para coibir e punir a prática de preços abusivos de combustíveis na capital amazonense. Estarão presentes representante do Procon AM, Procon Manaus, das Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus e da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público do Estado, da Defensoria Pública do Estado e da Agência Nacional do Petróleo. Manaus, 6h13. O governador Wilson Lima anunciou no último sábado medidas para a redução de gastos públicos, a exemplo de despesas como combustíveis e viagens. O anúncio foi feito durante o primeiro workshop em administração pública para gestores, promovido pela Secretaria de Estado de Administração e Controladoria Geral do Estado e direcionado aos novos secretários e dirigentes dos órgãos estaduais, com o objetivo de tornar a administração pública mais eficiente. No evento realizado no auditório da SEAD, na zona centro-sul de Manaus, o governador afirmou aos gestores estaduais que vai adotar medidas austeras que contribuam para reduzir despesas e diminuir o impacto do déficit orçamentário e dívidas herdadas de governos passados, que somam cerca de 3 bilhões de reais. Entre as medidas urgentes está o contingenciamento da ordem de 20% no orçamento das secretarias, restrições para o uso de carros oficiais e de despesas com viagens e diárias. Hoje nós nos reunimos com os secretários para dar um norte de boas práticas e a postura que devemos adotar diante da coisa pública e também para informá-los que neste governo o secretário não usará carro oficial para ir e voltar para casa e nem resolver assuntos particulares. Os carros do governo serão utilizados somente para atividades do governo, determinou. Sobre a modernização dos serviços públicos, o Wilson Lima diz que pretende até o fim dos 100 dias iniciais do governo implantar a assinatura digital em todas as secretarias estaduais, o que deve contribuir para a diminuição de custos com o uso de transporte de papéis entre órgãos.
Como parte das medidas para incrementar a receita estadual, o governador adiantou que, ainda nos próximos dias, o governo fará uma campanha ampla de divulgação sobre o processo de renegociação de dívidas de contribuintes com o fisco estadual. Até o dia 11 do mês de março, os contribuintes que possuem débitos fiscais com o governo do estado poderão parcelar dívidas ou obter o perdão total delas de ICMS, IPVA, Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação, com redução de até 95% de juros e de multas. Para negociar os débitos, os contribuintes devem procurar a Procuradoria-Geral do Estado, na rua Emílio Moreira, 1308, no bairro Praça 14, zona sul da cidade. O workshop realizado pela SEAD, em parceria com a CGE, tem o objetivo de aprofundar o conhecimento dos secretários e dirigentes de órgãos estaduais sobre gestão pública, com destaque para a Lei de Responsabilidade Fiscal, Orçamento Público, Fiscalização de Contratos e Sistema de Registro de Preços. A primeira palestra foi feita pelo vice-governador e secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto de Almeida Filho, que falou aos dirigentes sobre estrutura organizacional do Poder Executivo Estadual. Durante o evento, a procuradora do Estado, Heloísa Teixeira, falou sobre fiscalização de contratos e sistema de registro de preços, e o conselheiro substituto do TCE, Alípio Reis Firmo Filho, abordou o tema Lei de Responsabilidade Fiscal e Orçamento Público. O controlador-geral do Estado, Alessandro Moreira Silva, e o secretário de Estado da Fazenda, Alex Del Gílio, deram orientações sobre os aspectos orçamentários, financeiros e sistemas oferecidos pela Secretaria da Fazenda. Polícia. Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de invadir uma casa e fazer uma família refém no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, na manhã deste domingo. Segundo a polícia, ele fugia de um grupo de pessoas quando tentou se proteger na casa e fez a família refém. Ninguém ficou ferido. 6h20, vamos ao resumo policial do fim de semana com a nossa unidade externa. Peregrini, bom dia. Bom dia Eduardo Silva, bom dia Edson Melo, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. O Clima Tempo está dizendo que é de 90% a probabilidade hoje de chover 40 milímetros. 40 milímetros de chuva é muita chuva. Como é que tá o tempo aí fora? Nublado, Eduardo Silva, nublado, com possibilidade de chuva para qualquer momento. Já deu uma chuviscada aí durante a noite e madrugada. Nós, no nosso deslocamento para o Instituto Médico Legal, percebemos que parte da Avenida Camapuã, Avenida Itaúba, por onde nós nos deslocamos, já havia pista molhada, Eduardo, e o tempo continua muito nublado nas duas maiores zonas da cidade, a norte e a leste. Por falar em deslocamento, como é que está o trânsito nesse momento? Já bem procurado, Eduardo Silva, principalmente na Avenida Grande Circular, né, que tem o maior fluxo de veículos disparado durante a noite e madrugada e começo de manhã também. Alameda Cosme Ferreira também já com grande fluxo, principalmente em direção ao centro da cidade. Estivemos lá agora há pouco, na ocasião que estivemos no pronto-socorro João Lúcio. A movimentação já é das maiores nesse momento, Eduardo. As duas vias com maior fluxo nesse momento é a Avenida Grande Circular e a Alameda Cosme Ferreira, no trecho compreendido entre a rotatória do São José e rotatória do Coroado. E no transporte coletivo, tudo tranquilo? Tranquilo, no transporte coletivo convencional, né? Nós já estivemos na garagem da Global, na garagem da Eucatu, tá tudo dentro da normalidade até o presente momento, com expectativa para o pagamento, né, Eduardo, que deve dar-se até o dia de amanhã, né? Amanhã, que é o dia programado para o pagamento do Vale, né? E vamos ver aí o que ocorre em relação a esse assunto. E nos executivos e nos amarelinhos, alguma novidade? Olha, no executivo aparentemente tudo tranquilo. Já no alternativo, Eduardo Silva e ouvintes da difusora, eu conversava no começo dessa manhã com o Bilu, que é um dos motoristas da área do transporte alternativo, e um presidente também de associação, que é o Batata. Eles me diziam o seguinte, Eduardo e ouvintes da difusora, que o Sinetran está com 3 semanas que não paga a bilhetagem, né? O que é a bilhetagem? O usuário do transporte coletivo, né? O empresário, o estudante compram os passes, pagam para o Sinetran passar para os donos, né, dos ônibus de lotação e tal. Só que até o presente momento eles não pagam, eles têm que receber uma vez por semana e já estão 3 semanas sem receber. E se não receberem até amanhã, eles devem fechar a rotatória do produtor, devem fazer uma grande manifestação se o Sinetran não fizer o pagamento da bilhetagem até o dia de amanhã.
Seria bom criar um mecanismo para forçar esse pagamento automático, repasse automático, porque não é justo você passar 3 semanas, um mês trabalhando sem receber, não é, Peregrini? Sem receber por um dinheiro, Eduardo, que o Sinetran apenas recebe para poder repassar, né? É um dinheiro que já cai adiantado, não é? Você passa o cartão no ônibus, diretamente já cai no sistema do Sinetran. O Sinetran tem que repassar esse dinheiro e fica aí de 3, 4 semanas sem pagar, fica, né, com aquela retenção lá do dinheiro que já tá lá, isso é repassar. Possivelmente aplicando? Pois é, possivelmente aplicando, e trata-se de, no mínimo, uma apropriação indébita. É verdade. Muito bem, são 6h24 em Manaus. Vamos ao resumo policial do fim de semana. É você, Peregrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos começar falando das ocorrências de pronto-socorro no final de semana. Pronto-socorro 28 de agosto, até que teve uma movimentação tranquila. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, 4 vítimas de acidente de trânsito. No pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, a movimentação foi maior. Um homem deu entrada vítima de uma paulada na cabeça, possivelmente de um desentendimento entre colegas de copo. A agressão aconteceu no ramal do Brasileirinho. 2 homens estavam bebendo, de repente houve uma discussão, houve um desentendimento e um deu-lhe uma paulada no outro, que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio em estado grave, mas graças aos profissionais da vida do João Lúcio, esse homem já está fora de perigo. Um homem deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, vítima de lambadas de teçado. As informações dão conta de que ele apanhou dos próprios parentes. Ele estaria roubando o dinheiro de uma senhora, né, que seria a avó dele, para comprar droga, para usar de maneira indevida. Ele estava roubando a velhinha, na realidade. E acabou apanhando dos primos, apanhando de lambada de teçado. Isso aconteceu na área da zona leste da cidade. Pronto-socorro Platão Araújo. Um homem deu entrada vítima de agressão física. Foram murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que esse homem estava fazendo graça na área onde ele mora, estava fazendo barulho, estava com uma faca, estava tirando a roupa, mostrando suas partes íntimas, até que os vizinhos pegaram ele e deram uma verdadeira pisa. Ele deu entrada também no pronto-socorro Platão Araújo. Noite de ontem, tudo parecia tranquilo no bairro de São José, até que começou uma confusão em um bar. 3 homens brigaram contra mais ou menos uns 5, ali a peia pra tudo quanto era lado, cadeira voando, era litrão, aquela cerveja de pobre usada como arma de vingança. Os frequentadores do bar quebraram aquelas garrafas que mais parecem um pote. Toma um copo e a cerveja fica quente. Ontem essas garrafas eram usadas para atingir uns aos outros, uma briga generalizada em um bar localizado também no ramal do Brasileirinho. Estavam todo mundo assistindo o jogo, o Botafogo entrando na peia, o Botafogo estava apanhando, mas o Botafogo apanhou do poderoso Cabo Friense. Era a peia na televisão, era o Botafogo apanhando, e na mesa de bar os frequentadores também estavam se matando com garrafadas e cadeiradas. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. 2 homens estavam brigando por causa de uma partida de sinuca. Os 2 estavam jogando sinuca valendo 50 pau a partida. Aí um tocou na bola do outro, o outro disse que não tocou, era para colocar a bola do outro na caçapa, porque ele tocou na bola do outro, e aquela confusão começou, até que um começou a atirar a bola de sinuca no outro. Um pegou o taco e sentou
deitou-lhe na cabeça do seu oponente, quebrando parte do supercílio, sangrando muito. Ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo e ainda assim, quando estava sendo levado, na covardia, o que estava com o taco de sinuca, o que deu-lhe a tacada, ainda por cima deu uma facada na barriga da vítima, que deu entrada em estado gravíssimo no pronto-socorro Platão Araújo, tudo por causa de uma partida de sinuca. Uma briga, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma briga entre duas mulheres por causa do amor de um mesmo homem. Aconteceu no bairro de Petrópolis. Duas mulheres brigavam pelo amor do mesmo homem. Esse homem, o homem que estava lá no restaurante no bairro de Petrópolis, o homem moreno que trabalha no meio da comunicação, e foi o pivô da briga. As duas mulheres estavam brigando pelo amor desse mesmo homem. Duas belas mulheres brigando por causa de um homem feio. Aconteceu no bairro de Petrópolis, e por pouco não acontecia o pior, já que uma pegou uma garrafa e atirou na outra. Se pega, meu amigo, aquela garrafa de cerveja de pobre pesa, aquele litrão passou raspando na cabeça de uma das mulheres. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas, num resumão do final de semana em Manaus. E atenção, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, conforme essa edição do Jornal da Manhã já destacou, que o sargento da Polícia Militar Marco Antônio Benjamin da Silva foi assassinado e o corpo foi jogado em um igarapé. Depois, posteriormente, o corpo foi encontrado nesse mesmo igarapé, no bairro Monte das Oliveiras. A polícia ainda trabalha na elucidação do crime. O assassino, possivelmente o assassino, já foi identificado e foi assassinado na madrugada de hoje. O corpo do possível assassino do sargento da Polícia Militar é de Moisés Pereira dos Santos Braga, 26 anos. Ele teve a casa invadida por homens encapuzados que atiraram várias vezes na cabeça desse homem. A polícia civil, a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros já trabalha para elucidar os crimes. Gargaladas de garrafa pelo corpo. Um homem morreu a gargaladas de garrafa. O crime aconteceu no bairro Cidade de Deus na madrugada de hoje. Era por volta de 1h20 dessa madrugada, quando um homem foi assassinado na Rua Cristal, no bairro Cidade de Deus, e foi na base da gargalada de garrafa. Outro crime na madrugada. Um homem deu entrada no pronto-socorro João Lúcio ainda mais pra lá do que pra cá, na verdade. Ele já não havia muito o que fazer. O homem tinha vários tiros espalhados pelo corpo e 2 deles na cabeça. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio mais pra lá do que pra cá, mais morto do que vivo. E logo a 1h40 da madrugada de hoje, ele não resistiu aos ferimentos e morreu em um dos leitos do pronto-socorro João Lúcio. Logo que morreu e foi para o necrotério, a maca, a cama que ele estava, rapidamente foi trocado o lençol, foi higienizada e já foi disponibilizada para uma outra pessoa. A vida continua. A maca do morto, em menos de 10 minutos, já estava sendo ocupada por outro paciente. Você que vai no João Lúcio, no 28, no Platão Araújo, com certeza vai deitar numa maca onde já morreu gente.
Tancredo Neves, no bairro Tancredo Neves, no Tancredão. Na madrugada de hoje, um crime também ocorreu. Um homem foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. A polícia já trabalha na investigação desse crime. Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local, bem como os profissionais da delegacia especializada em homicídios e sequestros também já esteve no local para fazer os primeiros procedimentos de investigação para posterior elucidação do crime. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 49 exames de corpo de delito na permanência do IML, lá no livro da capa preta. Ele estava anotando tudo de plantão hoje. Companheiro Alberto Brito foi quem nos passava as informações na madrugada de hoje. Chegávamos ao IML e ele já vem logo nos recebendo com o livro da capa preta. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. A campanha histórica da seleção brasileira de handebol no Mundial realizado na Alemanha segue a todo vapor. Depois de se classificar para a segunda fase pela primeira vez na história, o time do Brasil conseguiu mais um resultado muito importante. Superou a forte seleção da Croácia por 29-26 e engatou a 4ª vitória consecutiva na competição. Vamos ao placar do jogo de ontem, começando pelos campeonatos estaduais. No Pernambucano, Santa Cruz 3, América 0. Afogados 1, Petrolina 0. Salgueiro 6, Vitória 1. Campeonato Baiano, Fluminense da Bahia 0, Bahia 0. Jequié 1, Jacobina 0. Juazeirense 2, Atlético Baiano 2. No Campeonato Paranaense, Foz do Iguaçu 0, Curitiba 4. Cascavel 0, Toledo 0. Paraná Clube 0, Operário 1. Cianorte 0, Londrina 0. Maringá 1, Rio Branco também 1. No Campeonato Gaúcho, Novo Hamburgo 0, Grêmio 4. Pelotas 0, Juventude 1. Aimoré 1, São José 0. São Luís 0, Internacional 1. No Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro 5, Boa Esporte Clube 0. Patrocinense 2, URT 1. No Campeonato Paulista, Corinthians 1, São Caetano 1. Red Bull Brasil 1, Palmeiras também 1. E pelo Campeonato Carioca, Portuguesa do Rio de Janeiro 0, Americano 1. Flamengo 2, Bangu 1. Cabo Friense 3, Botafogo 1. Boa Vista 2, Resende 1. No Sul-Americano Sub-20, Uruguai 1, Argentina 1. E retificando, Paraguai Uruguai 3, Equador 1, Paraguai 1 e Argentina 1. Na manhã deste domingo, Nacional Futebol Clube e Manaus se enfrentaram em jogo treino no estádio Ismael Benigno, a Colina. A partida terminou sem gols, mas repleta de muita vontade de ambas as equipes. O Nacional estreia no próximo dia 3 de fevereiro, diante do Penarol, às 15h30, no estádio Carlos Zamit, no bairro do Coroado, zona leste de Manaus. Já o Manaus estreia no dia 2 contra o Sul-América, no estádio da Colina. Últimas notícias. Embora o governo negue a intenção de recriar a CPMF, o setor de serviços defende que a nova desoneração da folha de pagamentos seja compensada por um tributo que incida sobre as movimentações financeiras dos moldes do antigo imposto do cheque. Uma proposta da Confederação Nacional dos Serviços, CNS, foi entregue ao secretário especial da Receita Federal, Marcos Sintra, que já disse que a redução dos encargos sobre a folha de salários será a prioridade do órgão. Depois de sobreviverem à recessão que fez a economia encolher 8% em 2015 e 2016, as empresas brasileiras chegaram ao fim de 2018 menos endividadas, resultados de reestruturações, venda de ativos e renegociação de débitos. De 2015 para cá, as dívidas das empresas listadas na Bolsa Paulista caíram 17,7% para 885 bilhões de reais até setembro passado, segundo dados da consultoria economática. O movimento foi puxado pela Petrobras e pela Vale. Com a recuperação esperada para 2019, a expectativa de analistas é que outras empresas consigam reduzir o endividamento de forma significativa este ano. Em sua primeira viagem internacional, o presidente Jair Bolsonaro apresentará em Davos, no Fórum Econômico Mundial na Suíça, uma série de temas que vão desde a abertura da economia ao combate à corrupção, à preservação da democracia no Brasil e na América Latina. Pela primeira vez, o vice-presidente general Hamilton Mourão exercerá a presidência da República. Bolsonaro deve chegar a Zurique, na Suíça, na segunda-feira, hoje, portanto, por volta de 17h30.
Davos fica a 116 quilômetros de Zurique. O presidente deve retornar ao Brasil na madrugada da próxima sexta-feira. E até lá, Mourão será presidente em exercício. Bolsonaro discursará amanhã, terça-feira, na abertura do fórum, mas deve aproveitar a oportunidade em Davos para demonstrar sua preocupação com o agravamento da crise na Venezuela, apresentar seu ponto de vista sobre globalização, tecnologia e inovação. O discurso que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, levará a Davos no Fórum Econômico Mundial é o de que a corrupção prejudica o lucro das empresas e não afeta apenas governos. As linhas gerais da mensagem de Moro, de acordo com sua assessoria, são de que negócios limpos são bons para os resultados positivos de empresas e que a corrupção, por outro lado, destrói a globalização e a torna injusta. Manaus 6:45. O valor total de movimentações financeiras consideradas atípicas pelo COAF em uma das contas do ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro do PSL, Fabrício Queiroz, pode chegar a 7 milhões de reais em 3 anos, informa o jornal O Globo. Conforme a publicação, o Conselho de Controle de Atividade Financeira notou que, além de 1,2 milhão de reais movimentados entre 2016 e 2017, algo revelado em dezembro, houve também transações de 5,8 milhões de reais nos 2 exercícios anteriores, totalizando, portanto, 7 milhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu neste domingo com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e com seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. O presidente embarcou na noite deste domingo para Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. O evento será o palco da estreia internacional do presidente Jair Bolsonaro. O caso envolvendo movimentações financeiras atípicas do senador eleito Flávio Bolsonaro, do PSL Rio de Janeiro, e de seu assessor Fabrício Queiroz, não é assunto do governo que começou em 1º de janeiro, apesar de o parlamentar ser filho do presidente Jair Bolsonaro, avaliou neste domingo o vice-presidente da República, general de reserva Hamilton Mourão. É preciso dizer que o caso Flávio Bolsonaro não tem nada a ver com o governo, disse a Reuters. Mourão, que assume interinamente a presidência da República enquanto Bolsonaro participa do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Assessores diretos de Jair Bolsonaro disseram esperar que o senador eleito Flávio Bolsonaro, filho do presidente, deu o mais rápido possível as explicações sobre os 48 depósitos suspeitos em dinheiro na conta dele, que somam 96 mil reais. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que não vê dificuldades para o governo Jair Bolsonaro, mesmo com uma crise envolvendo um dos filhos do presidente, o senador eleito Flávio Bolsonaro. Para ele, a lei é fundamental no sistema democrático, mais ainda que a lei sirva para todos, inclusive nesse caso específico. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro do PSL na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, recebeu irregularmente 16,8 mil de auxílio educação para uma das filhas entre 2007 e 2011, quando trabalhava para o então deputado estadual. O montante foi recebido irregularmente por Queiroz com o auxílio educação da filha Natália Melo de Queiroz. Ela, no entanto, não tinha direito ao benefício porque trabalhava na Assembleia do Rio de Janeiro, inclusive, e indicada pelo pai. Ao falar pela primeira vez sobre as movimentações financeiras atípicas identificadas em suas contas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, o senador eleito Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, disse que o dinheiro dos depósitos fracionados feitos em 2017 é proveniente da venda de um apartamento na zona sul do Rio. A explicação foi dada por ele em entrevista ao programa Domingo Espetacular da TV Record na noite deste domingo. O senador, filho do presidente Jair Bolsonaro, passou o fim de semana discutindo com assessores a estratégia política e jurídica após as novas revelações sobre movimentações atípicas detectadas pelo COAF. Diante do que foi discutido, a defesa de Flávio se dará em 2 frentes: comunicação e justiça. No STF, se o ministro Marco Aurélio, relator do caso, negar o pedido de Flávio Bolsonaro para suspender o caso, a defesa do senador eleito pode recorrer à primeira turma daquela corte. 6:48 em Manaus. O último grande refis concedido pelo governo federal durante a gestão do ex-presidente Michel Temer perdoou 47,4 bilhões de reais em dívidas de 131 mil contribuintes, de acordo com o balanço final do programa de parcelamento de débitos tributários. O restante, 59,5 bilhões de reais, um pouco mais da metade da dívida original, foi parcelado em até 175 prestações. A busca na internet por cursos de tiro aumentou mais de 500% nesta semana. A maior parte dos acessos partiu do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, e do Ceará, estado que convive
com uma onda de violência. As inscrições para a primeira edição de 2019 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, abrem nesta terça-feira, portanto, amanhã, e vão até a próxima sexta-feira, dia 25. Os candidatos devem se inscrever pelo site sisu.mec.gov.br. A primeira-ministra britânica Theresa May deve voltar hoje ao parlamento para apresentar o chamado Plano B para o Brexit, acordo para o Reino Unido sair da União Europeia. Nos últimos dias, ela intensificou as conversas com os parlamentares em busca de consenso para aprovar a alternativa. As negociações ocorrem logo depois de o parlamento reprovar a primeira proposta para o Brexit, provocando uma derrota histórica a May. Masako Nonaka morreu nas primeiras horas deste domingo aos 113 anos enquanto dormia em sua casa em Ashoro, na ilha de Hokkaido, no Japão, informou sua família. Ele morreu de forma tranquila e de causas naturais, de acordo com sua neta Yoko Nonaka. Ele era, até então, o homem mais velho do mundo. 6h50 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro diz que depósitos fracionados são dinheiro de venda de apartamento. Destaque da Folha de São Paulo. Caso de Flávio Bolsonaro não tem nada a ver com o governo, afirma Mourão. O que diz o Estado de São Paulo? Em Davos, Moro dirá que corrupção afeta lucros e não apenas governos. Principal matéria de capa do jornal Correio Brasiliense. Grupos convocam atos contra a volta de Calheiros à presidência do Senado. Valor econômico. Mourão confirma que Bolsonaro recebeu dados da reforma da Previdência. Vamos a BH com destaque do jornal Estado de Minas. COAF diz que Flávio Bolsonaro pagou o título de R$1 milhão. Recife, manchete do Centenário, Jornal do Comércio. Palocci diz que Lula pediu os R$30 milhões para Delfim e Bunlai em Belo Monte. Diário do Nordeste. Veículos e postos de combustível são alvos de ações criminosas no Ceará. E, finalmente, em Porto Alegre, principal matéria de capa do jornal 0 Hora. O homem mais velho do mundo morre aos 113 anos. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de Alberto Peregrini. A técnica foi de Hernandes Sampaio e Milton Cabral. A apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 5h45. Na sequência. Hora certa. Canal 6h52.